Olá, gerente de projetos, estou aqui de volta com você, dando continuidade ao seu curso preparatório para a certificação PMP, aqui com o professor Carlos Jacobino, paraibano cabeçudo que vos fala, tá bom? Vamos dar continuidade no capítulo 2, lembrando que o nosso capítulo, aqui do nosso material, ele tem uma equivalência ao capítulo no PMBOK em que o conteúdo está inserido, ou seja, nós estamos estruturando o nosso curso, nós estruturamos o nosso curso de forma que você possa acompanhar os conceitos no mesmo capítulo do PMBOK. Bom, nesse vídeo, a gente vai avançar um pouco mais, contextualizando o ambiente no qual os projetos estão inseridos, ok? Sem mais enrolação, direto para o conteúdo. Bom, estrutura de governança organizacional. E por que eu dei essa pausa aqui, essa respiração? Porque não existe apenas um tipo de governança. A governança é um conceito que está em voga hoje em várias áreas da sua corporação. Então você tem, por exemplo, governança de tecnologia da informação. A governança de TI, por exemplo, existe o COBIT. O COBIT é um modelo para controle de objetivos e governança da tecnologia da informação, aplicada especificamente à tecnologia da informação. Existe também a governança organizacional, né, ou governança corporativa, que tem a ver com princípios muito parecidos com os aplicados na governança de TI, só que num nível um pouco mais estratégico, num nível um pouco mais elevado, não olhando simplesmente para normas, políticas e processos, diretrizes e valores da área de TI, mas da organização como um todo. Então vamos ali para o material, para lermos o conteúdo, e após a leitura do conteúdo a gente avança e entra um pouquinho mais na explicação aí do que é a estrutura de governança no gerenciamento de projetos, ok? Seguindo. Bom, governança diz respeito a arranjos organizacionais ou estruturas em todos os níveis de uma organização, projetados para determinar e influenciar o comportamento dos membros da organização. Então, veja bem, são várias palavras, um texto é um tanto quanto pesado, complexo, a gente tem que fazer, digamos assim, aquela leitura minuciosa, quebrando em partes, para poder entender de forma mais profunda o conceito. Mas veja bem, governança diz respeito a arranjos organizacionais ou estruturais em todos os níveis de uma organização. Então, vamos parar, o primeiro ponto que nós vamos parar é aqui. Todos os níveis de uma organização. Então, tudo o que disciplina, desde o ambiente operacional, desde o seu back-office, o ambiente tático ou gerencial, até o board da empresa, os altos executivos e o conselho de administração, os sócios da empresa, em todos os níveis dentro da sua organização, alguns desses arranjos, eles vão disciplinar como a organização vai funcionar. Ou seja, quais são as normas, as políticas, os processos, as regras de convivência, os acordos de sócio, né? O cumprimento, por exemplo, do manual de ética da empresa, se a empresa tiver um manual de ética, a adequação às leis e às normas aplicáveis àquela organização. Então, para todos os níveis. Vamos continuar um pouquinho mais aqui a leitura. Em todos os níveis de uma organização, projetados para determinar e influenciar o comportamento dos membros da organização. Então, qual é a principal preocupação da governança? E aqui eu vou te dar um exemplo bem didático para você não esquecer. Por exemplo, se você tiver uma casa muito grande, se você for muito rico, e você tiver lá motorista, jardineiro, cozinheiro ou cozinheira, arrumador ou arrumadeira, né? Se você tiver dentro dessa sua casa mordomo, uma série de funcionários trabalhando para você dentro da sua casa. Geralmente essas casas, o que elas têm? Elas têm uma governanta ou um governante, né? Uma governanta ou um governante. O que é essa governanta e esse governante? Qual o papel dentro deles? É garantir que cada um tenha o comportamento adequado dentro do seu nível. Faça o seu trabalho sem meter o bedelho no que não é da sua conta, sem entrar naquilo que é sagrado para
para a família que está contratando aqueles funcionários, sem mexer, sem desviar nada dentro da casa, garantir que tudo aconteça da melhor forma possível. Então, esse trabalho da governanta é o trabalho dos responsáveis pela governança, tanto na governança de TI, para garantir que as coisas funcionem bem, quanto na governança corporativa, quanto na estrutura de governança aplicável ao gerenciamento do projeto, né? Então, até aqui, leitura do slide. Vamos continuar agora no conteúdo, né, na parte de baixo. Os conceitos de governança, desculpe, os conceitos não, no singular. O conceito de governança é multidimensional. Então ele inclui a consideração das pessoas, papéis, estruturas e políticas e requer o fornecimento de orientações e supervisão por meio de dados e feedback. Então veja bem, tem todas as normas de comportamento, normas principalmente de compliance. Uma das coisas que a governança corporativa mais busca hoje é compliance, conformidade, estarem conforme com as leis, com os regulamentos. Não é isso que se fala tanto hoje em dia, em conformidade? Então, inclui os papéis, as responsabilidades, estruturas, políticas, normas, por exemplo, a norma de segurança da informação. Então, não se pode, por exemplo, dentro dessa empresa hipotética, acessar site pornográfico. Por quê? Porque geralmente site pornográfico ele está carregado de vírus e links maliciosos que acabam por infectar a rede da empresa. Então isso é uma norma, uma política, né, que deve ser seguida da forma adequada. Uma função, um papel, uma responsabilidade. Como vai ser o papel do escritório de projetos, o papel do escritório de processos dentro da organização. E, claro, requer orientação, feedback, né, como diz aqui na parte de baixo do nosso material, né, requer o fornecimento de orientações e supervisão por meio de dados e feedback. Pois bem, então, tendo compreendido o que é e o que se trata a governança, vamos falar agora de elementos do gerenciamento de projeto correlacionados à governança. Na verdade, tudo que acontece dentro da estrutura do gerenciamento de projetos, ele não está associado simplesmente ao modelo de governança que está sendo aplicado naquela organização. Não. Eles também, esses elementos, também estão vinculados à própria estrutura organizacional. E aí, no próximo slide, na verdade, nos próximos 3 slides, nós vamos ver um quadro bem completo explicando quais são os tipos de estruturas organizacionais e quais as principais características de cada uma dessas estruturas organizacionais. Ok? Então, o foco principal da aula de hoje nem é esses 2 slides que a gente acabou de passar, mas as estruturas organizacionais, ok? Vamos ler aqui o conteúdo. Bom, elementos do gerenciamento de projetos são componentes que integram as funções, uma função da própria estrutura do gerenciamento de projetos dentro da organização é o PMO. O PMO é uma função que ocorre dentro da organização, então funções ou princípios chaves do gerenciamento geral da organização. São alocados na organização conforme sua estrutura de governança e o tipo de estrutura organizacional. Já explicamos o que era governança, agora vamos explicar as estruturas organizacionais, tá ok? Bom, vamos entrar aqui. Essa é uma tabela bem grande, ela foi retirada do próprio PMBOK. Aqui nós vamos ter as estruturas organizacionais e aqui, digamos assim, os grupos de trabalho organizados em cada uma dessas estruturas, como é a autoridade do gerenciamento de projetos em cada uma dessas estruturas, o papel do gerente de projeto, como é a disponibilidade de recursos, se tem mais recursos ou menos recursos e assim por diante, né? Não vamos aqui ler essa tabela inteira, mesmo porque são 3 slides de tabela, não vale a pena a gente perder tempo aqui lendo cada um desses pontos. Depois você pode pausar o vídeo, eu vou pedir para o pessoal, para cada slide, o pessoal lá da edição, colocar o slide inteiro para vocês aqui, e aí vocês vão poder depois pausar o vídeo e ler com calma, entender como funciona o nível de organização dos grupos de trabalho, de autoridade do gerenciamento de projetos, de disponibilidade do recurso para cada uma das estruturas organizacionais, ok? Muito bem. Então vamos lá. Primeiro, orgânico ou simples. Depois, funcional, depois multi,
multidivisional. Então vamos lá. O que é esse orgânico ou simples? Hoje em dia nós temos empresas modernas, recém-criadas, que têm inúmeras características, principalmente as empresas de indústrias novas, como por exemplo a indústria da tecnologia da informação. E muitas dessas empresas, elas fogem do modelo tradicional hierárquico funcional de organograma, por exemplo. Então, uma estrutura orgânica ou simples, ela não tem um organograma predefinido em que, digamos assim, o presidente ele cuida, ou o vice-presidente cuida de uma região, por exemplo, embaixo dessa região que o vice-presidente cuida tem uma diretoria, essa diretoria tem um staff, tem gerentes ou superintendentes, embaixo desses superintendentes tem áreas operacionais, embaixo dessas áreas operacionais tem os analistas, os técnicos, assim por diante. Então, é uma estrutura muito mais simples, né? Flexível, as pessoas trabalham uma do lado da outra e geralmente têm o mesmo nível na hierarquia. Aqui à frente estão, digamos assim, o restante dos itens que você vai poder ler com calma a característica de cada uma delas. Estrutura funcional. A estrutura funcional é justamente o contrário. Numa estrutura funcional, nós temos uma rigidez de organograma. Ou seja, o organograma ele é cada vez mais rígido. Nós temos sim uma estrutura em que cada uma das funções é muito bem delimitada dentro da organização. Então eu tenho o departamento de marketing, eu tenho o departamento de TI, eu tenho o departamento de comunicação, eu tenho o departamento de recursos humanos, o departamento financeiro, o departamento jurídico e assim por diante, todas as áreas da empresa. Muito bem estruturadas, então totalmente funcional e hierarquizada. O melhor exemplo para você lembrar de uma estrutura funcional é o exército, o militarismo, porque é sempre assim, né? Uma organização verticalizada, né? Enquanto a orgânica ou simples ela é horizontalizada, as pessoas estão ali lado a lado, numa estrutura funcional elas estão de forma mais verticalizada. Eu sou funcionário desse, que é funcionário desse, que responde para esse, que responde para esse outro aqui. Minha mão até saiu do vídeo, né? Porque na funcional aqui a gente vai tendo cada vez mais níveis para quem responder, né? Aquela famosa frase de que muitas vezes existem muito cacique para pouco índio, né? Bom, multidivisional já é, digamos assim, uma organização que ela nem é simples ou orgânica e nem é funcional. Ela tem, como o nome diz, múltiplas divisões, né? Então, assim, você tem uma empresa em que cada uma que essa empresa é quebrada em várias subempresas ou unidades de negócio, por exemplo, business units, né? Várias BUs, várias unidades, não só unidades de negócio, mas também unidades de mercado, de comercialização, e cada uma dessas unidades ela é autônoma e ela tem digamos assim, uma independência, uma autonomia financeira. Bom, e aí nessa característica, né, de ser multidivisional, de ter múltiplas divisões, a organização aprende a trabalhar, negociar. Então, nesse caso aqui, a autoridade do gerente de projeto também é pouca ou nenhuma. Então, a gente tem pouquíssima ou nenhuma autoridade para a organização simples, da funcional pouca ou nenhuma e também na multidivisional pouca ou nenhuma. Qual é o ponto importantíssimo dessas três primeiras estruturas organizacionais que eu selecionei para esse slide? E que você precisa saber, que faz diferença na hora da prova de certificação, é você saber qual é a autoridade do gerente de projetos. Por que isso é tão importante para você? Veja bem, você vai fazer uma prova para PMP, para gerente de projetos. PMP é profissional de gerenciamento de projetos. Então, você como gerente de projeto, você precisa saber olhar para o organograma no qual você está inserido, a empresa onde você trabalha, e pensar o seguinte: aqui dentro dessa empresa, qual é a estrutura? Sabendo que eu estou, por exemplo, numa estrutura funcional, qual é a minha autoridade como gerente de projetos? Pouco ou nenhuma. Então eu vou ter uma série de dificuldades. Então eu vou ter que documentar muito mais, eu vou ter dificuldade para mobilização da equipe, eu vou ter dificuldade para replanejamento do projeto, eu vou ter dificuldade se eu precisar de por exemplo, um recurso adicional, né? Olha aqui, E tem mais, nessas estruturas, geralmente
geralmente você responde para um gerente funcional. Dentro da estrutura funcional, por exemplo, quem tem autoridade é o gerente funcional, não o gerente de projetos. Então esse é o ponto importante. Esse vídeo vai parar por aqui. No próximo vídeo nós vamos continuar com os outros tipos de estrutura organizacional. Vamos falar sobre matricial fraca, matricial balanceada ou equilibrada, matricial forte e projetizada. E vocês vão ver que isso daqui vai mudar. Importantíssimo, pessoal. Decorem esse quadro mesmo. Isso vai ajudar você a passar na prova. Não vou ficar aqui lendo o quadro inteiro, explicando cada um deles, senão nós vamos passar aqui 10 vídeos só com esse quadro. Tá ok? Mas é importantíssimo. Eu vou destacar aqui para você apenas os pontos-chave. Para esse vídeo, o importante é você saber que o gerente funcional e o gerente de projetos, eles têm uma disputa de poder e nessas estruturas que eu coloquei nesse slide do vídeo de hoje, desse momento, o gerente de projetos ele está em desvantagem no que se refere à autoridade, tá bom? Continuamos no próximo vídeo. Até lá!